Seja bem-vindo ao segundo episódio de um programa novo, estreante do Arena Trade XP. Estou aqui com Alex Carvalho, meu parceiro, sempre de Arena. E a nossa convidada de hoje é a Ariane Campolim. Seja bem-vinda, Ariane, ao segundo episódio. A gente vai falar de método, caos e autoconhecimento, né? E eu vou fazer a primeira pergunta para você, direta e reta. Por que a maioria das pessoas, ou tantas pessoas, mudam de técnica a todo momento, Ari? Bom, vamos lá, vamos começar esse segundo episódio. Por que as pessoas mudam tanto de técnica? Primeiro, a gente já teve nesse lugar, eu acho que é difícil a pessoa se encontrar, e é uma coisa que não tem muito script, né? É uma coisa que realmente você tem que testar. Então, não quer dizer que a minha técnica é a melhor para todo mundo, que a técnica do Alex ou que a sua, Maura, é a melhor. O que eu sempre falo, a melhor técnica para você é aquela que te permite enxergar o que você está fazendo e tomar decisões com clareza. Mas para uma pessoa que é iniciante, que já não entende, já não sabe o que está fazendo, está arriscando dinheiro ali, a pessoa ela fica muito perdida quando você joga para ela essa decisão. Então ela, né? Então no começo ela fica ali. O que eu sempre falo, para mim a frase que fica é o maior erro do iniciante é que ele está tentando ganhar dinheiro. Então ele não está tentando encontrar uma técnica que vá fazer ele, né, ter uma construção de conhecimento. Ele não está fazendo isso, né? Ele está tentando ganhar dinheiro. Então, ele executa uma coisa hoje, hoje eu ganhei, na próxima semana a técnica começa a não encaixar, isso aqui não serve, eu vou buscar outra. Então, ele tenta compensar a falta de conhecimento, a falta de clareza dele com outra técnica. E ele não entende que, na verdade, ele tem sim que no começo experimentar várias técnicas, quantas mais ele conseguir, melhor para que ele possa tomar a decisão de, olha, essa técnica realmente eu consigo enxergar de forma clara as decisões que eu estou tomando, os riscos envolvidos. Então, a pessoa, e outro erro muito comum é que a pessoa ela pensa que é só técnica, né? Eu preciso só me preocupar em aprender uma técnica, em o que fazer, e geralmente a pessoa ela quer uma técnica facinho, né? Cruzou ali, ela nem entende, ela enche de indicador. Então eu vou entrar. E ela não entende nem por que ela está entrando. Porque ela só quer ver o que, de fato? O resultado financeiro. Então, eu acho que as pessoas elas cometem esse equívoco de tentar só construir resultado com técnica, e não é só a técnica que vai te trazer resultado. E também ela não quer ter essa autorresponsabilidade de testar várias, né, até que ela decida. Ela quer simplesmente que alguém fale para ela, olha, você faz isso aqui, e ela quer ver o dinheiro sair. E às vezes, né, às vezes tem meses que você não vai ganhar tão bem, aí já não entrou dinheiro. O problema sempre vai ser a técnica, nunca vai ser ele. Né? Então é Boa. aquilo, a falta da autorresponsabilidade é a técnica. O problema é a técnica. Boa. Então, Tem, acho que é isso. E o Alex quer saber. tem uma apresentação pra gente aí, né, Ari? Você preparou pra gente o material. E tem um tema legal aí, você tá falando de técnica. E pro iniciante, talvez ele se confunda. Qual que é a diferença que a gente tem ali de técnica, leitura, né, a análise ali mais simplificada, não? Como é que você diferencia isso pra gente? Tá, vamos lá. Primeiro, a metodologia, né? Quando eu falo a importância de um método, é que dentro desse método, por exemplo, posso ter várias estratégias, né? Então, eu tenho estratégia de abertura, estratégia para fazer trade de reversão. Então, o método ele engloba várias estratégias que você tem ali, né? Dentro dessas estratégias, você vai aplicar uma técnica. Ari, o que você aplica na abertura? É o quê? A barra elefante? O que você aplica para reversão? É a barra elefante com o quê? Então, essa estratégia, ela é um conjunto de técnicas, né? Que eu coloco, que eu agrego tudo junto para que eu consiga criar uma análise
se aquela entrada ela é boa, ela é favorável, qual o risco envolvido e se eu vou fazer sim ou não. Então, é o que eu sempre falo, né? Se você não analisar, e eu acho que esse é o pior problema das pessoas, porque não tem um dia no mercado que ele seja igual ao outro, né? Nunca vai ser todo dia eu faço a mesma coisa. Tem trades que são parecidos. Aí as pessoas me perguntam para mim, ai, mas e aqui? Eu falo, tá, mas a posição do gráfico diário nesse dia estava diferente. Então, de fato, você sempre tem que fazer uma análise daquele cenário, né, para sua tomada de decisão. E dentro dessa análise desse cenário, você tem que ser capaz de compreender, né, se a sua técnica está favorável para você aplicar, né? E de novo, não é uma coisa só que eu uso. Ah, Ari, que nem o pessoal fala, como, por exemplo, estratégia de abertura. Eu não estou olhando só uma coisa, estou olhando várias coisas dentro da minha técnica, que é tá abrindo acima das médias, tá abrindo abaixo das médias, no meio das médias. Então, são diferentes técnicas, né? Abriu com barra elefante, fez barra elefante, o que que tá fazendo? Pô, ele tá me dando uma compra longe da média móvel de 20. Então, são aplicações, né, das técnicas que a gente reúne para chamar de estratégia de abertura. Então, é todas as técnicas que englobam para que eu consiga fazer uma análise daquele contexto e ver isso aqui eu vou entrar sim ou não. Então, acho que isso diferencia um pouco para as pessoas que não entendem, né? Ah, eu quero uma técnica, tá? A técnica eu posso falar, barra elefante, tá? Mas o que que você vai fazer com isso? O contexto é Uma extremamente técnica por importante si também, né? Isso. só, O ela contexto é não te extremamente dá uma importante para análise acertar a do direção. cenário, Qual é entendeu? qual que é a sua base técnica, Ari, hoje, então? Falando de técnica, entrando um pouquinho na técnica ali, né? Que você vai explicar um pouquinho. Qual que é a sua base técnica hoje que você usa, o que que você usa e por que que você chegou nela, né? Por que que fez sentido para você a técnica que você usa hoje? Tá, vamos lá. O que que fez sentido hoje para que eu escolhesse o método, né, que eu opero, que dentro dele a gente tem estratégias e tem técnicas. Boa. Então, dentre as diversas técnicas que a gente tem, é o que eu te falei, você tem, por exemplo, como que você faz para encontrar uma boa reversão? Fale uma técnica. Geralmente, eu quero encontrar a exaustão de uma tendência, onde, quando me mostra isso, há mais chances de que eu consiga acertar um trade de reversão. Uma das técnicas que eu posso usar para isso, por exemplo, é a contagem de pernadas. Então eu sei que geralmente depois da terceira, quarta, quinta pernada, e quanto mais longa é essa pernada, maior a chance que o mercado me dê uma reversão. Então isso é uma técnica, tá? Tá bom. Que o pessoal me vê tanto falando, né? Ai, a barra elefante, a barra elefante, a barra elefante, tá? Ela é o primeiro start ali que eu preciso para entender aquele cenário. Mas não é qualquer barra elefante, onde ela tá? Eu sei que, por exemplo, quando eu tô numa primeira pernada, é muito mais raro o mercado produzir uma reversão ali, tá? Ah, Yari, mas toda técnica é tipo assim, é 100% verdade? É isso que eu quero dizer quando a pessoa ela tem que aprender a analisar. Porque se você tiver uma primeira pernada, ok, eu vou lá e falo o seguinte: olha, raramente ele vai produzir uma reversão. Geralmente, na maior parte do tempo, será um pullback. Um pullback onde os grandes players eles acabam voltando para comprar ou vender de novo, né? Para carregar mais os lotes. Só que, por exemplo, se essa primeira pernada ela for um deslanche, já muda a técnica. Porque daí ela pode sim me dar uma reversão de primeira pernada que a gente chama de reversão em V, né? Ou no V invertido, no caso, se for para cima. Então, a gente tem um conjunto, né, dessas técnicas, dessas coisas, aonde cada cenário eu preciso ser capaz. E por que você escolheu esse método? Porque, primeiro, para todos os cenários possíveis que o mercado faça, né, uma das coisas que eu gosto da técnica é isso. Eu vejo que ela me dá, do método, né, ele me dá uma gama de técnicas para que, o mercado está fazendo isso, então eu tenho um script do que eu tenho que analisar para avaliar se aquilo de fato vai se tornar um trade para mim, tá?
Então, eu acho isso uma coisa importante. E além de me dar uma visão para todos os cenários, é aquilo, você consegue entender o que você está fazendo. Porque eu vejo que as pessoas, quando você pede para ela, explica a técnica que você está executando, a pessoa ela não entende porque ela está aplicando isso ou aquilo, e assim, aonde enche a tela de indicador e não sabe nem onde aquilo ajuda você a tomar decisões. Então, é isso que eu penso, né? Essa técnica, pelo menos para mim, ela me faz entender o que eu estou fazendo. Porque eu acho que ninguém vai conseguir resultado sem entender. Ah, é porque falaram para mim que quando o indicador ele vira para cima é uma compra, mas o que que aquele indicador calcula? O que que ele está querendo te dizer? Né? Eu vejo às vezes a pessoa ela tem 2 indicadores, 3, 4 indicadores de tendência na tela dela. E aí eu falo, tá, é diferente a fórmula que é feito o cálculo. Um vai pegar a tendência mais rápido quando está saindo de uma congestão, o outro vai pegar mais rápido quando não está saindo da congestão. É só a forma de calcular. Mas você tem que entender, quando o indicador, o próprio nome diz, o que que ele está te indicando ali, que é você, de fato, interpretar aquele resultado e, principalmente, como você usa aquilo para tomar decisão. Por que que aquilo te ajuda a tomar decisão? Então, eu acho que entender essas decisões, né, que eu falo, pô, o plano de trade, você ter lá decisão com base em probabilidade, não achismo, né? Porque eu vejo que muita gente opera no oba-oba, né? A pessoa ela gosta da emoção, né? Então, eu acho que são essas coisas que te ajudam de fato você escolher o que que você vai utilizar na hora de fazer suas operações. A técnica te deixa mais objetiva, né, para tomada de decisão. Você falou ali sobre a simplicidade de eu explicar o operacional e sobre indicadores. Eu gosto muito de falar que indicador, exatamente, né? Indicador só indica, indicador não manda comprar ou vender. E tem toda essa análise que você comentou. Existe o contexto, precisa bater com a técnica e trazer essa objetividade, excluindo a subjetividade do mercado. Isso ajuda bastante. Hoje, a pessoa que está começando, talvez uma das principais perguntas que a gente tem, Ari, qual tempo gráfico operar, qual tipo de gráfico. Pode comentar um pouquinho como é que você opera hoje. Eu sei que você é mais seguidora do Oliver. Qual tempo gráfico você usa? Você usa algum indicador também ou não? Bom, vamos lá. Primeiro que o método, uma outra coisa também que eu gosto bastante é o seguinte, quando eu estava lá no meu começo, tem gente que fala assim, setup pro mini índice, setup pro dólar, setup... E o que eu gosto é que o método, ele é universal. Então, ele é aplicável em qualquer ativo, em qualquer tempo gráfico. E aí que vem, mas Ari, eu posso operar um tempo gráfico de 5, de 10? Pode. Posso operar o tempo gráfico diário para fazer swing trade, position? Pode, né? O que é importante que você entenda, né? Ok, o método que eu utilizo, ele me permite operar qualquer tempo gráfico. Mas aí você tem que entender, por exemplo, dias que o mercado está lateral, provavelmente o tempo gráfico de 10 minutos você não vai conseguir ter uma assertividade boa. Só que em dias que a tendência for muito longa, você vai conseguir pegar ela. Mais no gráfico de 10 do que no de 2, por exemplo. Então, é importante você entender os pontos positivos e negativos do seu método e principalmente da diferença de você operar num tempo gráfico. Por exemplo, quanto maior o tempo gráfico dentro do meu método, mais caro vai ser o meu stop. Então, não tem problema nenhum. Eu quero operar um gráfico de 10 minutos, ok, o seu stop vai ser em média ali 400, 500 pontos. Enquanto que no de 2 minutos, eu estou operando a mesma barra, né? A barra elefante, né? A técnica é a mesma, só que o stop é mais barato, é um stop de 250, 300 pontos. Então, e de novo, não tem certo e não tem errado. Tenho alunos, tenho pessoas que operam pelo 5, tem alunos que operam pelo 10 e não tem problema nenhum, tá? Desde que você esteja ciente das condições. Eu sou uma pessoa que eu gosto de operar o mínimo de tempo possível. Eu não sei vocês, mas para mim tem dias, né? Tem dias que o mercado vai fácil e tem dias que ele dá assim um cansaço mental imenso, mesmo você tendo gain. Eu acho que o que a gente faz, sim, ele é cansativo, ele é desgastante, tanto pela bioquímica que ele produz no nosso corpo,
né? Pelo alto nível de estresse, porque por mais que a gente tente contornar, não tem como você fugir disso. E eu acho que, assim, para mim, quanto menor o tempo, melhor. Se eu for operar um gráfico de 10 minutos, eu vou gastar em média 4 horas por dia operando. Eu não tenho perfil para fazer isso, tá? Tem pessoas que têm. Então, o fato de escolher um tempo gráfico de 2 minutos é exatamente por isso, porque eu gasto ali, né? Hoje, por exemplo, foi 30 minutos, às vezes eu gasto 1 hora e meia por dia, que para mim é um horário assim, né, uma duração confortável. Quanto a indicadores, eu uso 3 médias móveis, tá? Sendo que uma é só para ver uma tendência específica, então você não precisa ter ela lá. Mas basicamente a média de 20 e a média de 200, eu não conseguiria operar sem elas. E o que que elas estão indicando para mim ali? A localização. Então, além delas serem indicadores de tendência, eu tenho uma barra elefante, ok. Em que lugar espacial do gráfico essa barra está? Então, isso é uma coisa importante, tá? Então, essa barra, ela está entre as médias, ela está abaixo das médias, então, elas me dão referência da localização. Eu sei que, por exemplo, uma compra abaixo das médias, pô, ela tem muito menos chance de dar certo do que uma acima das médias. Então, é com base nisso que eu acabo utilizando ali essas duas médias como indicadores, e é com base nisso, né, que eu acabo escolhendo o tempo gráfico para operar. Boa. E a gente sabe, né, Ari, que técnica, você tem uma técnica bastante apurada, que você já comentou, né, em função do método, mas técnica sem ter uma dinâmica de autoconhecimento não funciona, né? Até queria que você falasse um pouquinho disso. A gente vai abordar isso também no próximo episódio, mas para dar um contexto, você tem uma técnica bastante apurada, mas não adianta nada você não segui-la, né? Então, que é o que a gente vê que a maioria das pessoas falham, né? Elas olham técnica, mas na hora de aplicar, não aplica da forma correta, ou por medo, por ganância, por fomo, etc. Aquilo que a gente já sabe, né? Mauro, a gente é humano, né? Então, eu acho que assim, a gente não somos perfeitos, nunca vamos ser, né? Eu acho que a gente tem que partir disso daí. E, e o que que eu penso, né? Tem muita gente, sim, que sabe muito, mas existe uma grande diferença entre saber e aplicar, e é uma distância muito grande entre você Perfeito. saber o que fazer e de fato você fazer. E aí você entra em várias coisas, né? Vários condicionamentos da nossa cabeça que não é fácil de lidar, né? Acho que a gente vai estar sempre numa constante evolução. E tem coisas que é muito difícil. Por exemplo, vou falar para vocês, eu posso ter emagrecido, mas, gente, eu não posso ter nada em casa. Porque se tiver, é aquilo, a minha cabeça, primeiro estresse, eu quero comer, eu quero um brigadeiro, eu quero, e é uma coisa difícil, né? E no trade, cara, a hora que você vê lá, eu tô perdendo dinheiro, nossa, é difícil você aceitar, né? Nossa, hoje não é o meu dia, né? Hoje o mercado levou de mim. Então dá um gosto meio amargo, até que a pessoa aprenda realmente de fato a condicionar a mente dela de que você não vai levar todos os dias, né? E que você tem que aprender a aceitar isso. Então, aceitar essa imperfeição nossa, ou de que hoje eu apliquei o método, mas não é o meu dia, é uma das partes mais difíceis, né, da gente trabalhar como trader, da gente aceitar o loss, da gente fazer a coisa certa, porque na hora que você vê, putz, não tá dando certo, até hoje, né, eu falo, vem na minha cabeça, né, ai, mas e se aplicar isso, e se fizer não sei o quê? Todo mundo fica, né? Então, acho que as pessoas elas olham pra gente e pensam que a gente mudou uma chavinha e que a gente aprendeu a fazer certo e que a gente não tem mais ganância. E, cara, a gente tem sim. Por isso que eu falo, você vai ter que trabalhar isso sempre. E quando você deixa de trabalhar, os seus resultados eles vão sofrer.
Eu sei disso porque é aquilo. Teve uma época que eu achei, tá tudo certo, tá tudo resolvido, deixei de olhar para os resultados e meus resultados tiveram uma queda de performance imensa. Então, por isso que eu sempre falo, não tem essa chavinha que muda, é difícil para todo mundo, mesmo a pessoa ganhando, tá? Ela passa por isso, ela simplesmente trabalha todos os dias e de forma incansável, acho que para contornar aquilo, né? Eu acho que é isso. Tô aí. Que episódio, hein, Alex? Pô, excepcional. Eu só queria pra gente chegar no final dele, mais uma perguntinha. Você falou algumas vezes, Ari, sobre a barra elefante. Eu acho que é o seu principal setup, o que você usa com mais constância ali pra gente. Explica pra quem ainda não conhece, ali não tem essa familiaridade, como é que a gente identifica, como é que eu sei se é uma barra elefante, se não é, dentro desse contexto que você opera. Bom, vamos lá. É uma coisa simples, né, de ver. Às vezes a pessoa, eu vejo que as pessoas, dentro da mente delas, elas fazem, um caos, mas quantos pontos tem a barra? E que barra é essa que você está falando? Gente, é simples. Eu acho que um visual muda tudo, né? Então, a barra elefante, ela nada mais é do que as barras grandes que eu enxergo no gráfico, né? Aquilo, você não precisa dar zoom. Cara, ela vai saltar aos teus olhos, você não tem dúvidas quando você vê ela, né? De fato, o que que ela representa para mim? Ela representa uma grande entrada de fluxo que foi capaz de fazer um deslocamento grande do preço e não só de deslocar, mas manter o preço lá. Então, essa entrada grande desse fluxo indica o que para mim? Um primeiro start de que o preço ele tem grande chance de continuar a se movimentar, né? Por exemplo, aqui numa tendência de alta, tá? E aí é sempre aquilo. Se eu tenho uma barra elefante, minha expectativa é ver outra barra elefante, ver outra e por aí vai. Então, enquanto o mercado estiver produzindo, né, não tem muito segredo no que eu faço. Eu basicamente, para mim, o mercado ele se resume a duas forças puxando para cima e para baixo, aonde as barras elas vão mostrando para mim, principalmente as barras elefantes, para onde esse fluxo está indo. Então, se você pegar isso aqui, ok, aqui você tem uma. O que que tem aqui? Ruído, 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 ruído. Aí aqui o preço saiu daqui e deslocou até lá em cima. Aí lembra que o primeiro pullback ele volta sempre na região de origem para você fazer o quê? Comprar mais. Aí depois o mercado fica lá, ruído, ruído, ruído. Um deslocamento para cima. Ok. Então tudo isso daqui para mim passou a ser um ruído. O que que ele está reforçando para mim quando ele produziu outra barra elefante? Olha, o fluxo continua deslocando o preço para cima. Então, basicamente, é isso que eu vou lendo o tempo todo. Ari, aqui eu tenho uma barra elefante de venda, mas por que que o preço não caiu? Porque você não tem outra. Então, aí ele voltou, aí começou a produzir ruído, 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 e você não tem uma continuidade de um deslocamento para baixo. Ou seja, a ausência de uma barra produzir para baixo quer dizer o quê? Que, na verdade, o lado de força de deslocamento de fluxo ainda é para cima. Então, basicamente, o que eu faço é isso. É ficar procurando as barras e que mostram para mim para onde está indo esse fluxo. E aí você tem os ruídos no meio do caminho que tudo bem, né? Vai ficar fazendo ruído, vai ficar fazendo ruído. Agora produziu outra para cima. O que que fez com tudo esse ruído para trás? Já era. Ari, tem outra. Ruído, já era. Então, basicamente, o que eu faço é identificar elas, olhar a posição que está e olhar enquanto esse fluxo está sendo produzido de barras grandes e está empurrando o preço para cima, aqui, por exemplo, eu tenho grande probabilidade de ver uma alta. Então, é simples assim, tá? Não tem muito segredo. Claro que a gente olha, por exemplo, você vai falar para mim, Ari, esse daqui também não é uma barra elefante vermelha, por que que você não vende ela? Porque ela está distante da média móvel de 20. Então, o preço, ele pode ir para longe, mas ele não pode se manter lá. Como ele já está longe, não tem, né? Ele vai para mais longe ainda? Não é isso que ele faz. E se ele for para mais longe,
a chance dele voltar e produzir uma tendência maior, porque daí ele vai estar mais distante ainda da 20, né? É muito mais provável do que eu vender e acertar isso aqui. Então, de fato, é você colocar conceitos simples, né? Entender a força dominante. Quem me proporciona entender isso é a barra elefante, que ela está representando um grande fluxo, um grande deslocamento de preço, e não só o deslocamento, como a capacidade de, além de deslocar, manter o preço lá. Boa. Que É aula, isso. hein? Aí é extremamente importante esperar fechar, né? Muito trade não tem É a isso. paciência de esperar Isso. fechar um candle. Vai formar uma barra elefante. Não forma, às vezes o mercado acaba voltando, deixando muito pavio e É acaba isso. se precipitando, né, mano? Isso aí. Que aula, Bom, que episódio, hein, Alex? excepcional. Obrigado, Ari, pelo segundo episódio. Terminamos aqui o segundo episódio. Vamos pro terceiro. Falar um pouquinho de autoconhecimento. Emocional também. Um Emocional. pouquinho. Muito bom. Vamos embora. É isso aí, pessoal. Obrigado.